Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre classificações de carbonos e de cadeias carbônicas. Os carbonos eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de outros carbonos que eles estão ligados. Então, quando um carbono ele se liga no máximo um outro átomo de carbono, a gente diz que esse carbono ele é primário. Ok? Se ele estiver ligado a dois outros átomos de carbono, dizemos que esse carbono ele é um carbono secundário. Se ele estiver ligado a três outros átomos de carbono, carbono terciário. E se ele estiver ligado a quatro outros átomos de carbono, dizemos que ele é um carbono quaternário. Eu tenho aqui essa estrutura para servir de exemplo. E vamos analisar os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários que existem nessa estrutura. Tudo bem? Eu vou simbolizar com uma cor azul os carbonos primários, ok? De vermelho eu vou colocar os carbonos secundários. Verde, carbono terciário. E preto, carbonos quaternários. Então, esse carbono aqui, percebam que ele se liga apenas a esse outro átomo de carbono. Então, esse carbono, como ele só se liga a um outro átomo de carbono, ele é um carbono primário, ok? Esse átomo aqui de carbono, por outro lado, ele se liga ao átomo de cima e ao átomo de baixo. Então, ele se liga a dois outros átomos de carbono. Então, esse carbono aqui ele é um carbono secundário. Tudo bem? Esse outro átomo de carbono aqui de baixo, ele se liga ao de cima e ao outro de baixo. Então, esse carbono aqui ele também é um carbono secundário, porque ele se liga a dois outros átomos de carbono. Por outro lado, esse carbono aqui, ele se liga ao de cima, ao de baixo, ao do lado direito e ao do lado esquerdo. Então, a gente diz que, nesse caso, ele é um carbono quaternário. Ok? Esse carbono aqui, da direita, por outro lado, ele só se liga a esse carbono aqui central. Então, esse carbono só está ligado a um outro átomo de carbono, então ele é um carbono primário. Esse outro átomo de carbono aqui da esquerda, ele só se liga a esse outro átomo central. Então, ele é um átomo de carbono também primário, ok? Esse átomo de carbono aqui, ele se liga a esse e a esse. Então, ele se liga a dois outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário. Esse átomo de carbono aqui, ele se liga a um, a outro. Dois átomos de carbono. Logo, ele também é secundário. Esse carbono aqui, ele se liga a esse e a esse. Então, ele se liga a três átomos de carbono. Logo, ele é um átomo de carbono terciário. Esse átomo de carbono se liga a esse e a esse. Então, ele é um átomo de carbono secundário. Esse daqui se liga a esse e a esse. É um carbono secundário. Esse daqui se liga a esse e a esse. Átomo secundário. Esse se liga a esse e a esse. Secundário. E esse último se liga a esse e a esse secundário. Tudo bem? Bom, a gente pode classificar as cadeias carbônicas de diversas maneiras. Uma das maneiras de classificar as cadeias carbônicas é em aberta, fechada ou mista. O que é uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta é autoexplicativa. Então, eu tenho uma cadeia que não tem nenhuma parte fechada, que não tem nenhum ciclo. Então, eu consigo ver pelo menos duas pontas aqui. Eu tenho uma ponta aqui e uma outra ponta aqui. Certo? Aqui eu tenho uma ponta
outra ponta, outra ponta. Então, essa é uma cadeia aberta. A gente pode dizer que é uma cadeia aberta, uma cadeia acíclica ou uma cadeia alifática. Quando a estrutura forma um ciclo, a gente diz que é uma estrutura fechada ou uma estrutura cíclica, tá? Aqui eu tenho uma estrutura cíclica formada por 6 átomos de carbono e aqui eu tenho uma estrutura cíclica formada por 5 átomos de carbono. Quando eu tenho uma parte que é fechada e uma parte que é aberta, a gente diz que a cadeia ela é mista, tá? Então aqui eu tenho essa parte aqui que ela é fechada e tenho essa outra parte aqui que é aberta. Podemos classificar as cadeias carbônicas como sendo homogênea ou heterogênea. Quando só existe apenas átomos de carbono na cadeia carbônica, a gente diz que ela é uma cadeia homogênea. Percebam aqui, ó, só tem átomos de carbono nessa cadeia aqui. Aqui também, apenas átomos de carbono. Esse átomo de oxigênio, ele não faz parte da cadeia carbônica, ok? A cadeia carbônica é apenas aqui, ó, essa sequência de átomos de carbono. Então, não inclui esse átomo de oxigênio, ok? Porém, esse átomo de nitrogênio ele está entre 2 carbonos. Então, ele faz parte dessa cadeia carbônica. É o mesmo caso desse átomo de oxigênio. Ele faz parte aqui, ó, dessa cadeia carbônica. Ele está entre 2 átomos de carbono. Não acontece com esse átomo de oxigênio. Ele não está entre 2 átomos de carbono. Esse átomo de enxofre aqui, ó, ele está entre 2 átomos de carbono. Então, essa cadeia aqui também é heterogênea. Tudo bem? A gente pode classificar as cadeias carbônicas como sendo saturada ou insaturada. Ela é saturada quando só existe apenas ligações simples entre átomos de carbono. Quando houver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, a cadeia é dita insaturada. Então, por exemplo, aqui a gente percebe só tem ligações simples entre átomos de carbono. Aqui também, nessa estrutura também. Perceba que a única ligação dupla que tem é entre um carbono e um oxigênio, e não entre 2 carbonos. Então, essa cadeia aqui ela é uma cadeia saturada, ok? A ligação dupla precisa ser entre 2 átomos de carbono para ser classificada como sendo insaturada. Então, é o caso aqui, por exemplo, tem uma ligação dupla, aqui uma ligação dupla e uma ligação tripla, ok? Então, ela vai ser insaturada quando tiver pelo menos uma ligação dupla ou pelo menos uma ligação tripla, ok? Podemos classificar as cadeias carbônicas como sendo normal ou linear ou ramificada, ok? Então, linear ou normal, eu tenho apenas 2 pontas, ó, uma ponta aqui, outra ponta aqui. Na ramificada, eu tenho mais de 2 pontas. Então, aqui perceba, ó, essa cadeia aqui eu tenho uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, ok? Então, se eu tenho 2 pontas, normal. Eu tenho 3 ou mais pontas, ramificada. Perceba aqui, ó, eu só tenho, ó, uma sequência única de carbonos, uma ponta, 2 pontas. Cadeia normal ou linear. Aqui, a mesma coisa. Eu só tenho uma ponta, 2 pontas. Ok? Perceba, esse oxigênio aqui, ele não faz parte da cadeia carbônica. Então, ele não é uma ponta que a gente precisa contar. Tudo bem? Essa outra estrutura aqui, ó, só tem átomos de carbono, ó, tem várias pontas. Então, é uma estrutura ramificada. Podemos classificar os compostos fechados, as estruturas cíclicas, em aromática ou não aromática. Compostos aromáticos são os que têm essa unidade aqui, ó. O menor deles é o próprio benzeno, tá? Então, quando tiver pelo menos uma unidade dessa, eu tenho um composto aromático. Tenho duplas e simples ligações alternadas. Tudo bem? Então, aqui também é um outro composto aromático.
Embora existam também compostos aromáticos que não têm essa estrutura aqui, mas dificilmente são compostos estudados no ensino médio. Então, para efeitos apenas de simplificação, vamos apenas considerar os casos em que a gente tem essa estrutura aqui. Uma estrutura não aromática, ou a gente também pode chamar de alicíclica, ela é uma estrutura fechada que não tem essa unidade aqui. Podemos classificar os compostos fechados em monocíclicos ou policíclicos. Monocíclicos é quando apenas há uma parte fechada, há apenas um ciclo. Tá? Policíclico tem pelo menos 2 ciclos, 2 partes fechadas. Ok? Monocíclico eu também posso chamar de mononuclear. Policíclico também posso chamar de polinuclear. Compostos polinucleares podem ser classificados em condensados ou não condensados. Condensados quando os 2 ciclos compartilham 2 átomos de carbono, pelo menos. Então, aqui, esses 2 átomos de carbono, por exemplo, aqui, ó. Esses 2 átomos de carbono pertencem simultaneamente ao primeiro ciclo e ao segundo ciclo. Ok? Então, nesse caso, é uma estrutura polinuclear condensada. Esse carbono pertence a esses 2 ciclos aqui, ó. Esse e esse pertence a esses 2. Esse e esse pertencem a esses outros 2 ciclos, ok? Então, eu tenho que ter pelo menos 2 átomos de carbono que pertençam aos 2 ciclos. Quando isso existe, eu tenho uma estrutura polinuclear condensada. Quando isso não existe, que é o caso aqui dessas 2 estruturas como exemplo aqui, eu tenho uma estrutura polinuclear não condensada ou isolada, ok? Então, os 2 ciclos estão isolados, ok? Aqui nós temos um exercício. Diz o seguinte: a umbeliferona é obtida da destilação de resinas vegetais e é usada em cremes e loções de bronzear. Classifica-se sua cadeia como? Então, a gente vai olhar para essa cadeia aqui, ó. Então, a primeira diz o seguinte: cíclica ou acíclica? Bom, eu tenho aqui, ó, 2 estruturas fechadas. Portanto, é uma estrutura que é cíclica. Então, eu vou eliminar a alternativa E. Ok? Bom, aqui diz na segunda parte alicíclica ou aromática. Ó, existe aqui, ó, uma daquelas unidades aromáticas, tá vendo? Tem essa estrutura aromática, dupla, simples, dupla, simples, dupla, em um ciclo de 6 átomos de carbono. Portanto, é aromática. Então, eu vou eliminar a alternativa A e a alternativa D. Ok? Como eu tenho um ciclo e outro ciclo, ele é polinuclear. Então, a letra B está errada. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok? E são núcleos condensados, porque ó, esse átomo de carbono aqui e esse outro átomo de carbono aqui pertencem aos 2 ciclos. Portanto, polinuclear de núcleos condensados. Temos um outro exemplo aqui. Ele diz o seguinte: o ácido adípico de fórmula C6H10O4, empregado na fabricação do nylon, apresenta cadeia carbônica. Ele dá as opções. Então, ele dá essa estrutura. Percebam que podemos representar a estrutura, essa mesma estrutura, de uma outra forma. Dessa forma aqui, ó. Aqui nós temos, ó, um átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6. No primeiro átomo de carbono, nós temos uma dupla com oxigênio, tá aqui, e um OH, também nesse mesmo carbono aqui, ó. Ok? E no último carbono a gente tem esse mesmo tipo, uma dupla com oxigênio mais um grupo OH, ok? E aí ele quer saber sobre a cadeia carbônica, ó. A cadeia carbônica é isso aqui, ó. Ok? Essa cadeia carbônica ela não inclui esses átomos de oxigênios aqui que estão pendurados. Para que o oxigênio fizesse parte da cadeia carbônica,
esse oxigênio precisaria estar entre dois átomos de carbono, ok? Então vamos lá. Então a primeira diz aqui, ó, saturada ou insaturada. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Então nesse caso a estrutura ela é uma estrutura saturada. Então eu vou eliminar as letras C, a letra D e a letra E. Ok? Aqui a segunda parte diz aberta, nas duas alternativas que sobraram. Então é aberta mesmo, a gente tem uma ponta aqui, uma outra ponta aqui. Homogênea ou heterogênea? Perceba, carbono, 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 carbono e carbono. Só tem átomos de carbono na cadeia carbônica, tá? Então ela é uma estrutura homogênea. Então é a letra A alternativa correta. E é uma cadeia carbônica também normal, tá? Porque não tem nenhuma ramificação. Tudo bem? Se eu tivesse aqui, ó, uma estrutura assim, ó, com uma terceira ponta, aí seria ramificada. Como não tem, é uma estrutura normal.